Queridos amigos, muita paz a todos. De nossa parte, é sempre com alegria, com entusiasmo, que voltamos a essa casa para as nossas atividades relativas ao estudo e à divulgação espírita. E para esta noite, nós separamos esse tema, que para algumas pessoas pode até parecer um tema demasiadamente sério pelo dia de hoje, em função dessa característica tão singular do Nordeste brasileiro, que é a de comemorar o São João. Então, algumas pessoas, inclusive, me perguntaram, mas por que não um tema mais leve, né, para essa véspera de São João? Esse tema, na verdade, ele se deve à releitura que estamos empreendendo da obra A Gênese, que neste ano de 2018 completa exatamente 150 anos de sua publicação, fato que, desde o início do ano, o movimento espírita vem se debruçando sobre esse tema, buscando nessa obra, que é uma obra pouco lida, ainda mais o pensamento de Kardec, a sua vinculação com os espíritos nobres que o assistiam e a sua perspectiva pedagógica, que é particularmente o que nos encanta ao abordar os diversos temas. Então, o livro A Gênese, ele tem 3 partes claramente definidas. A primeira parte é exatamente chamada de A Gênese, que é a parte em que Kardec se dedica ao estudo à luz da lei de evolução do que teria sido a evolução geológica da Terra. É um texto bastante denso, e para nós particularmente um texto difícil, mas um texto que aponta uma correlação do Espiritismo à época, 150 anos atrás, com aquilo que já se desenhava na ciência, como a lei de evolução no campo da biologia, conforme apresentada por Darwin. Então, Kardec, sintonizado com a ciência de seu tempo, escreve essa primeira parte do livro A Gênese. As outras 2 partes, digamos assim, são mais teológicas e se coadunam com as demais leituras que comumente nós fazemos na doutrina espírita. A segunda parte dá conta dos milagres, que Kardec vai estudar, sobretudo e especificamente os milagres de Jesus, a partir da lei de fluidos, que ele havia apresentado já no livro dos Médiuns e que nessa segunda parte de A Gênese vai então aprofundar. E a terceira parte é então a parte das predições. É um texto muito bonito deste livro, é o texto da nossa predileção e na vinda de casa para cá, talvez tenhamos chegado à síntese de por que é que esse livro, essa terceira parte do livro nos encanta tanto. Porque é um texto para os pessimistas, não no sentido de que seja um texto pessimista, é exatamente o contrário. É um texto muito otimista sobre o futuro da Terra, mas não é um texto ingênuo, é um texto muito denso, como são os demais textos kardecianos, mas é uma ótima leitura para aqueles que pensam num futuro não promissor para a Terra. E nós escolhemos exatamente essa terceira parte, onde Allan Kardec apresenta as predições de Jesus, exatamente para fortalecermos a nossa confiança nesses dias de transição planetária, nesses dias tão difíceis em que somos diariamente sacudidos pelas notícias cada vez mais, digamos, avassaladoras e cada vez mais difíceis sobre essa convivência em sociedade. Inicialmente, nós gostaríamos de dizer que o futuro é uma matéria que sempre interessou a humanidade. Não é uma matéria para os espíritos encarnados, digamos assim, é uma matéria para a humanidade. Em todos os grupos sociais, ao longo da história, nós identificamos um movimento coletivo e sempre acompanhado de movimentos individuais em busca de se saber o futuro. Na escola, nós aprendemos que as guerras do passado eram muito decididas em função daquilo que os médiuns, as pitonisas ou os profetas poderiam dizer. A matéria sobre o futuro é uma matéria que desafia a nossa inteligência a ponto de gerar uma espécie de gênero na literatura e no cinema, a chamada ficção científica, que não raro
têm um caráter ou uma natureza muito pessimistas. Em geral, os filmes de ficção são muito pessimistas. Como não é a minha área de predileção no cinema, o estilo que eu mais aprecio, eu sei pouquíssimo de ficção, porque sempre aqueles filmes me deixavam, na adolescência e da juventude, muito depressiva, assim, como se o futuro para a humanidade, intimamente, eu reconhecesse, ainda muito jovem, que não poderia ser aquele. E mais adiante, adulta, já me dedicando ao espiritismo, quanto mais eu lia a literatura espírita, mais eu percebia que aquela visão de mundo era uma visão que resultava de autores, de cineastas, de diretores, com um conteúdo emocional que precisava ser trabalhado, porque é como se olhasse para a humanidade e não se encontrasse esperança, não fosse possível uma saída ou um final que aponte para a superação das dificuldades. Como não é exatamente aquilo que eu gosto em literatura e em cinema, eu fiquei com uma única referência de ficção científica que me pareceu assim a mais agradável de todas elas, que é uma parábola para crianças, é O Homem Bicentenário. Eu assisti com a minha sobrinha aquele filme inúmeras vezes, talvez umas 10 vezes, e sempre me encantou a projeção daquele autor de, trazendo as 3 leis da robótica, apresentar para a humanidade um futuro em que homens e máquinas conviverão de forma harmônica. Mas o futuro, essa matéria que interessa a todos nós, foi claramente tratada por Jesus. Quando nós lemos as predições em A Gênese e revisando o Novo Testamento a partir das indicações de Kardec, nós vimos que Jesus não teve nenhuma dificuldade de falar sobre o futuro. Falou sobre o seu próprio futuro, um futuro trágico, predisse a sua morte inúmeras vezes, inclusive com detalhes, por exemplo, de que Pedro o negaria 3 vezes, o que é algo muito difícil de nós avaliarmos. Nós estamos, assim, a uma imensa distância de Jesus, mas nós poderíamos antever essa, digamos, com todo respeito, a angústia do Mestre de perceber não o seu desencarne em si, mas o episódio que seria protagonizado por um dos seus principais colaboradores. Se nós nos colocarmos em seu lugar e lembrarmos de um grande amigo, de um grande afeto, e percebermos que na hora decisiva, aquele amigo, aquele afeto não estará próximo, e não só não estará próximo, como negará sua filiação conosco. Então nós conseguimos imaginar, assim, de uma forma muito superficial, como Jesus encarou esse episódio específico que era anunciar que, de fato, ele teria aquele final trágico, conforme anunciado por todos os profetas que o haviam antecedido, e que, naquele momento, enfrentaria, digamos, dentro do grupo, as experiências mais difíceis, porque era a negação de Pedro, mas era também a presciência de Jesus de que um haveria de trair. E não sejamos ingênuos, Jesus sabia de fato quem seria aquele que iria traí-lo, mas em respeito, digamos, à amizade, em respeito à condição daqueles que estavam, e de nós outros, com certeza, Jesus não anuncia claramente, assim como fez com Pedro, anunciando que Pedro negaria, quem seria aquele que iria traí-lo. E vejamos como essa notícia do futuro, ela traz uma inquietação, porque no episódio em que Jesus adverte a Pedro de que Pedro negaria 3 vezes, Pedro fica tão assustado que diz: não, não, Senhor, eu não farei isso. Vejamos como o conhecimento do futuro, e mais especificamente das nossas ações negativas, é algo que traz sobre nós uma grande sombra, um grande medo. A ponto de que quando Pedro cai em si, naquela circunstância que reconhece os 3 avisos da negação, ele tem a iniciativa de se evadir do lugar, de fugir, porque ele não conseguiu conviver naquele momento inicial com a confirmação daquela predição de Jesus. Evidentemente, na sequência,
Pedro se recompõe de uma forma extraordinária para todos nós, mas ele dá o indício de o quanto foi difícil conviver com aquilo. Então Jesus conviveu e anunciou vários fatos sobre o futuro, que eram predições muito severas, e as apresentou sempre da sua forma bastante peculiar. O Espiritismo também não tem nenhuma dificuldade de tratar sobre o tema do futuro, embora essa não seja a nossa principal preocupação, porque à luz do Espiritismo, nós poderíamos até, usando uma expressão muito em voga em função desses jogos da Copa do Mundo, para o Espiritismo a regra é clara: o futuro será aquilo que nós fizermos no presente. Então são as nossas ações individualmente, delineando a nossa vida, são as ações do grupo ao qual estamos vinculados, que apontam os desdobramentos desse grupo no futuro, são as ações de uma sociedade, as suas escolhas, a sua conduta, as suas opções, que apontam muito claramente qual será o futuro dessa sociedade. E se nós repararmos no campo individual, no campo coletivo, conforme a mensagem de Emmanuel do início da palestra nessa noite, nós sempre encontramos as respostas do alto. Ou, como diria Joana de Ângeles, em Vida Feliz, o socorro sempre chega antes. Nós é que ainda não conseguimos ter esses olhos de ver, os ouvidos de ouvir, de auscultar a presença da espiritualidade amiga nos conduzindo, porque a perspectiva para esse planeta não é exatamente uma perspectiva de destruição. Não obstante, os ciclos da natureza sejam ciclos de crescimento, sejam ciclos em que se atinge o ápice e, naturalmente, sejam ciclos de declínio e de morte, porque as leis de conservação e de destruição são duas faces da apresentação das leis de Deus. Então, tudo aquilo que diz respeito à natureza, tudo aquilo que diz respeito às experiências permitidas pela providência divina, elas têm o ciclo de início, de ápice e do seu fim. Mas não é uma perspectiva de destruição na linha da ficção científica que aparece na literatura e que aparece no cinema. A perspectiva para nós é exatamente outra. E Allan Kardec, estudando esse tema do futuro, no livro A Gênese, vai nos trazer, aliás, informações importantíssimas. A primeira delas é que qualquer predição sobre o futuro, ela, para ser de fato uma predição, ela precisa respeitar as leis da natureza. Então, não existe a perspectiva ou a possibilidade de algo que esteja fora do concerto cósmico das leis da natureza vir a acontecer. Então, quando se diz que o Sol vai morrer e por falta da luz do Sol a Terra morreria, isso está dentro das leis da natureza, porque como uma estrela que tem em si uma fonte incandescente, o Sol vai chegar ao seu movimento, ao seu momento de declínio. Mas isso daqui a alguns bilhões de anos. Há pessoas tão ansiosas que não podem ouvir essa informação, que já imaginam que isso ocorrerá para o dia de amanhã. E aí o que é preciso acumular? E nós quase sempre temos ainda uma dimensão muito catastrófica das situações na Terra. Nós guardamos ainda esse conteúdo emocional muito ruim, que certamente tem a ver com as nossas existências anteriores, com as nossas decepções com a sociedade, enfim, com esse caldo todo do nosso processo evolutivo que está no nosso inconsciente. Então, nós não conseguimos lidar muito bem com essas notícias do futuro. E temos sempre essa relação que é muito forte com a lei de conservação, mas ainda lida pelo nosso egoísmo. Então, mesmo que o Sol venha a chegar ao seu final, eu preciso me resguardar intensamente. Então, nós começamos a ler de forma muito egoísta algo que, na verdade, nós não vamos poder fugir daqui a tantos bilhões de anos. E nos lembramos agora que nesse último episódio, vivido por todos nós, os brasileiros, que ficará na memória
de pelo menos umas 2 gerações, que foi essa greve de caminhoneiros, à medida que as notícias iam se tornando mais intensas, que os boatos ocupavam o lugar das informações oficiais, das definições que deveriam ser feitas, crescia na sociedade, evidentemente, a sensação de insegurança, de incerteza, e nós vivemos situações inusitadas, desconhecidas. Para quem tem menos de 30 anos no Brasil, não se via um desabastecimento como aquele, e me chamou a atenção uma reportagem sobre uma senhora num supermercado, e o jornalista a surpreendeu comprando arroz para estocar. E quando ele a estava entrevistando, perguntou quantos pacotes de arroz a senhora está levando. Ela disse tudo que tinha na prateleira. E quanto tinha na prateleira? 48 quilos. E aí ele perguntou para ela, mas a senhora não acha que vai poder faltar para outras pessoas? E aí a câmera flagra exatamente aquele rosto assim, de alguém que se dá conta da ação profundamente egoísta que ali estava realizando, insuflada pelo caldo da boataria, pela situação do desabastecimento, que já era real em várias áreas, mas essa ideia de que vai haver uma catástrofe e eu preciso me resguardar. E Allan Kardec, então, em A Gênese, vai fazendo essas pontuações. Primeiro, nenhuma predição poderá se fazer rompendo com as leis da natureza. Depois, ele diz, os acontecimentos gerais que envolvem os interesses da humanidade são regulados pela providência divina. Essa é uma sentença de Kardec que valeria a pena uma reflexão sobre ela, e para nós nos colocarmos em qual é o nosso lugar nesse concerto. Vejamos que ele diz que os acontecimentos que envolvem os interesses gerais da humanidade são regulados pela providência divina. E nós quase sempre desejamos regular os acontecimentos. Essa é uma matéria farta para os pessimistas, que é assumir o lugar do controle, da catástrofe, nos esquecendo de que nós estamos sendo comandados por uma força divina. Nós estamos numa relação sistêmica e não poderemos fugir dos desígnios da providência divina. E Kardec diz uma outra coisa que eu consegui memorizar a partir de uma releitura de uma frase que aparece, digamos, na cultura nordestina, quando Kardec diz: quando uma coisa está nos desígnios de Deus, ela se cumpre a despeito de tudo, por um meio ou por outro. Então, a leitura que Kardec faz das leis divinas e da providência é uma leitura absolutamente segura. E aí, no senso comum, na perspectiva, digamos, nordestina de ver as situações, a tradução para isso é: aquilo que tem que acontecer tem muita força. Então, o que está nos desígnios divinos, por mais que nós sejamos egoístas, que desejemos atrapalhar, atravancar, modificar, construímos karmas coletivos, voltamos para revisar esses karmas em conjunto, mas há a providência divina. Nós não conseguimos, por maior manejo que tenhamos do nosso livre-arbítrio, afrontar, modificar as leis divinas que são para todos nós. E aí, talvez o mais importante para essa semana desse texto de Kardec sobre a predição do futuro é quando ele diz que os espíritos verdadeiramente sensatos nunca dizem coisa alguma para épocas determinadas, limitando-se a prevenir-nos do seguimento das coisas que nos seja útil conhecer. Então vejamos bem, os espíritos verdadeiramente sensatos nunca predizem coisa alguma para épocas determinadas, limitando a prevenir-nos do seguimento de coisas que nos sejam úteis a conhecer. Então, refletindo sobre essa sentença de Kardec, nós observamos o quanto já fomos ingênuos e quanto muitos são ingênuos. Porque quantos são aqueles que correm atrás dos médiuns
para saber sobre o seu próprio futuro, para saber sobre o futuro das coisas mais triviais, para saber sobre o futuro de fatos coletivos. Por exemplo, já aparecem nas diversas redes de televisão as perspectivas: quem ganhará a Copa do Mundo? Então, o médium X, né, o pai fulano, o que leva ao ridículo a mediunidade. Em épocas de eleição, então, no Brasil, isso é um prato cheio, né? Quem vai ganhar as eleições? Desconhecendo exatamente esses limites para a humanidade, o conjunto da coletividade, a necessidade da revisão que nós temos de nossos karmas coletivos no Brasil, nos Estados Unidos, na França, na Ásia. E aí essa sentença de Kardec, ela vem muito nos acudir para um fato desta semana que muitas pessoas acompanharam, nem todas, mas muitas pessoas acompanharam, porque circulou pelas redes sociais, especificamente por uma delas, um vídeo do médium Divaldo Franco, tomando uma posição que em décadas nunca vimos Divaldo tomar. Porque qualquer pessoa que tenha projeção na sociedade, ela é alvo de muitos comentários e de um uso absolutamente inadequado do seu nome. Basta uma mínima projeção na sociedade. E com um médium como Divaldo Franco, como Chico Xavier, como Dona Ivone do Amaral Pereira, nunca foi diferente. Sempre há de plantão aqueles que se utilizam do bom nome, da biografia, da história, para os mais diversos fins. E nessa semana vimos um vídeo de Divaldo, de alguns poucos minutos, em que ele esclarece que não foi por seu intermédio que político X, recentemente desencarnado no Brasil, disse A ou Z. Não foi também da sua lavra, na psicografia, mensagem sobre o futuro do Brasil, que ele desconhece essas informações. Ou seja, amigos, para bom entendedor, em tempos de fake news, a mediunidade é ainda mais achincalhada. Então, a boataria em torno do futuro do Brasil espalha-se das mais diversas formas, como se espalha, não é, sobre o mundo como um todo. E aí a utilização, nesse caso específico do médium Divaldo Franco, que de público fez uma declaração de que essas informações não foram de nenhum modo transmitidas por ele e que ele as desconhece. Então isso é para nós um grande ensinamento, para que nós possamos buscar as informações, as respostas que vêm do alto, pela literatura espírita, pelas informações que estão consolidadas. Lembro-me de que certa vez, há alguns anos atrás, talvez quase 2 décadas, num momento de crise muito grande, num dado grupo espírita, os amigos resolveram buscar, num culto de evangelho no lar, a instrução de um dado espírito que orientava aquele grupo para a situação intrincada que se apresentava. E eu lembro que o saldo daquela experiência foi a frase de um espírito que disse assim: meus filhos, busquem as respostas nos bons livros. Ou seja, foi para aquele grupo um grande banho de água fria, porque o que os espíritos tinham a dizer sobre a problemática em tela já havia sido dita nos bons livros. E aí, bom entendedor, né, já saberia qual era a literatura a ser buscada, quais eram os bons livros que trabalhavam aquela temática para buscar ali as instruções dos espíritos. Mas sobre esse tema das predições para o futuro, a fim de que fortaleçamos o nosso coração, nesses dias de tanta turbulência, nós nos lembramos, evidentemente, do chamado sermão profético de Jesus. E deve ter sido um sermão daqueles tão impressionantes, deve ter sido uma narrativa tão extraordinária que ela está grafada no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Esses 3 evangelistas dedicam
um capítulo para registrar o sermão profético, que começa com uma situação, digamos, muito prosaica, muito simples. Estavam os discípulos com Jesus em Jerusalém, conforme a narrativa de Mateus, que foi a que selecionamos para essa noite, e admirando o movimento da cidade, eles foram ao Monte das Oliveiras, de onde era possível e é possível ver a cidade de Jerusalém. E naquele tempo, o Templo de Jerusalém já se destacava entre as construções da cidade, e evidentemente, estando mais acima da cidade, estando no monte, era possível admirar toda a sua beleza arquitetônica, que é, dentre as construções para o povo judeu, a mais sagrada, a mais extraordinária. Do ponto de vista das construções arquitetônicas, é algo imponente. E que àquela altura já guardava uma história de construção, destruição e reconstrução. E os discípulos então olhavam para o monte, para o templo a partir do monte, e se admiraram da sua estrutura. Então eles admiravam o templo. E enquanto estavam ali trocando as informações sobre aquela construção, Jesus então teve a oportunidade de lhe chamar a atenção e disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então essa sentença de Jesus, ela introduz o sermão profético. E certamente uma sentença como essa chamou a atenção dos discípulos, porque eles estavam acostumados a ouvir a mensagem de Jesus e saber aquilo que era dito para o povo e aquilo que podia ser dito para si. Há várias passagens no Novo Testamento em que, a sós com o Mestre, eles pedem explicações, sedentos como nós, de entendermos a mensagem de Jesus e, de fato, empreendermos uma transformação moral, como eles também desejavam. E Jesus, então, olhando para o tempo, começa a fazer a descrição do que se chama comumente na literatura teológica as dores do tempo. E Jesus diz então que aparecerá um sinal do fim do mundo. E mais adiante aparece toda a narrativa do sermão, do qual nós vamos destacar aqui somente alguns versículos. Como quando Jesus diz: acautelai-vos e que ninguém vos engane. Porque haverá prantos, haverá ranger de dentes, muitos se escandalizarão, trair-se-ão uns aos outros, muitos se odiarão, mas aquele que perseverar até o fim, esses serão salvos. Os que estiverem na Judeia, fujam para os montes, os que estiverem nos telhados, não desçam para tirar coisa alguma de suas casas, os que estiverem no campo, não voltem a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, nem também haverá. E aqueles dias, se não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Esses são só alguns dos versículos do sermão profético. E é dos sermões de Jesus aquele que eu certamente levei mais tempo para compreender. Até porque quando eu comecei a ler o sermão profético pela primeira vez, eu já tinha passado daquela hipótese ingênua de que esse era um texto incoerente por motivos de tradução. Eu já tinha uma hipótese muito mais avançada, que era aquela que Allan Kardec apresenta em A Gênese, apresenta o Evangelho segundo o Espiritismo, particularmente no capítulo 23, que é o da estranha moral, de que Jesus se utiliza de muitas alegorias para nos falar sobre verdades profundas. E aí, durante muito tempo, a minha pergunta era: quais eram as alegorias, quais eram as descrições referenciais,
mas mais especificamente o que Jesus queria dizer. E evidentemente há múltiplos sentidos para esse sermão profético, sobre o qual muitos autores extremamente bem preparados na literatura espírita, nas pesquisas em teologia, se dedicam, se debruçam, trazendo para nós muitas explicações que são, sobretudo, consoladoras. Então, começando por Kardec, ele vai fazer uma análise desse sermão, dizendo que há 3 partes. A primeira parte do sermão é a que fala sobre a destruição. Então, que já começa com não ficará pedra sobre pedra, serão os dias mais difíceis desde os dias do princípio. Na sequência, Kardec diz que a segunda parte do sermão é a parte sobre o reinado do bem, o reinado da paz. Aliás, a segunda parte é a parte da difusão do Evangelho sobre a terra, que é aquela que fala sobre os dias que serão abreviados, sobre aqueles que se colocaram na posição de serem os escolhidos e por conta desses as grandes tribulações serão abreviadas. E por fim, Kardec nos diz que o sermão profético nos fala sobre dias de paz, de pacificação, apontando para o mundo de regeneração. E nós vamos aprender ainda com Kardec que não há uma data precisa para que esses fatos ocorram. Por mais que nós estejamos vendo esses dias difíceis, muitos sinais de modificação, Kardec nos lembra a sentença do próprio Jesus: nem o Filho do homem sabe quando essas coisas ocorrerão, porque elas estão na engrenagem das leis divinas, reguladas pela providência divina e reguladas pelas nossas escolhas individuais, na nossa vinculação com as leis divinas, pelas nossas escolhas enquanto sociedade vinculadas às leis divinas. Essas tribulações se intensificarão ou essas tribulações serão amenizadas conforme as nossas escolhas. E o Espírito Emmanuel, em várias de suas mensagens, analisando praticamente versículo a versículo desse sermão, vai nos ensinar algo extremamente interessante, para que nós possamos entender alguns desses símbolos. Por exemplo, um que me agrada muito: quando esses dias chegarem, os que estiverem na Judeia subam para os montes. Vejamos que expressão poética, mas ao mesmo tempo que requisita de nós uma compreensão. E o Espírito Emmanuel, numa mensagem belíssima de Caminho, Verdade e Vida, se não me falha a memória, a de número 140, vai dizer que a Judeia, em toda a literatura do Novo Testamento, significa o lugar da sintonia. E aqueles que já estiverem, diz Emmanuel, na Judeia, ou seja, aqueles que já entendemos a mensagem de Jesus, o sermão profético diz exatamente para que não recuemos, mas para que possamos ir para os montes, ou seja, para que possamos verticalizar, para que possamos intensificar a nossa vinculação com Jesus. Porque o sermão ainda nos diz: cuidai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, o que é também uma alegoria, mas uma alegoria que nos fala de verdades muito profundas, porque viajar, e mais do que viajar, fugir, precisar evadir-se, precisar enfrentar uma situação difícil no inverno é muito pior, porque ou faz muito frio ou chove. E do ponto de vista das leis da natureza, o inverno não é o ciclo da natureza em que brotam os alimentos. É ao contrário, é o ciclo da natureza em que as sementes ainda estão incrustadas, estão no seu trabalho interno. Isso é uma verdade tão profunda de que o inverno é o momento ruim para fugir, que no cinema e na teledramaturgia há um símbolo para apresentar isso. Quando uma situação está muito ruim numa novela ou num filme, sempre aparece uma chuva para piorar a situação. É exatamente a tradução simbólica que nós temos de o quanto o inverno
é difícil. Então Emmanuel diz, cuidai para que a vossa fuga não se dê no inverno. E nem o sábado. Aí nós não conseguimos mais entender porquê do sábado, uma vez que no mundo ocidental nós desacralizamos praticamente todas as coisas, inclusive o dia do descanso. E o sábado, que oficialmente era o dia do descanso para os judeus, tornar-se-ia o dia difícil da saída. Porque como se abastecer para uma saída quando tudo estiver fechado? No Ocidente cristão, o dia do descanso é o domingo. Então, supostamente, viajar no domingo, abastecer-se, é mais difícil. Mas como nós esgarçamos a lei do trabalho, então as rodoviárias, os aeroportos, os shopping centers, todos funcionam aos domingos e nós já não entendemos isso. E achamos que isso não tem nada a ver conosco, que é uma fala de Jesus sobre um outro tempo. Mas, na verdade, tem muito a ver conosco. É porque nós esgarçamos a lei do trabalho, porque nós não temos uma noção de prevenção, de inclusão, e nós achamos ótimo ir para o shopping no domingo, e todos aqueles que trabalham no shopping no domingo e que folgam da semana, não descansam como deveriam, porque nos outros dias da semana, mesmo que a gente esteja em casa, a gente não descansa, porque a cidade está numa ebulição. E por conta dessas opções do Ocidente capitalista, nós estamos na iminência de ver, ou já estamos vendo, as múltiplas doenças que aparecem laborais, porque nós não respeitamos o sagrado e necessário descanso. Então o texto de Emmanuel, voltando para ele, vai nos chamar a atenção disso, de que nós precisamos cuidar para que a nossa fuga, ou seja, o momento difícil, o momento em que talvez nós precisemos sair de cena nessa transição, não se dê nessas horas de tanta dificuldade. Mas voltando ao livro A Gênese, quando Kardec apresenta as predições, vai então nos legar os dois textos mais otimistas de toda a codificação espírita, que são Sinais dos Tempos e Os Tempos São Chegados. Então Kardec, muito didaticamente, ele não nos fala sobre o fim dos tempos. É uma inferência básica como espírita que nós precisamos fazer. E outro dia, conversando sobre esses textos sobre Oscar, ele dizia isso. Kardec nos aponta o final otimista, sinais dos tempos e os tempos são chegados. E aí nesses dois textos nós temos algo maravilhoso. Quando Kardec vai dizer que a modificação da Terra, isso que nós chamamos de transição planetária, se dará pela modificação dos espíritos, mas não porque outros espíritos virão habitar a Terra, mas porque encarnados e desencarnados, diz Kardec, que habitam a Terra, haverão de fazer as escolhas pelo bem. E os que não optarem pelo bem, não ficarão na Terra. Simples assim. Para o codificador, a matéria era simples. Ele vai até dizer, é resultado do esforço da vontade. E aí, relendo esse texto, eu fiquei admirada como Kardec trata com simplicidade, mas sem superficialidade, um tema que para nós é muito difícil. A transição da Terra se dará pela modificação dos espíritos que nela habitam. E mais adiante ele vai dizer algo que me encanta particularmente, quando ele diz que nesse momento de transição não são mais os cataclismas que anunciarão a modificação dos tempos, mas são as humanidades que estão em profunda ebulição. E aí, muito mais do que esperar o sinal dos tempos pelas calamidades, a data limite, o que vai ocorrer, quem vai conseguir se salvar, se vai conseguir deixar 48 quilos de arroz na sua casa, nós temos outros sinais, que são os sinais sociais, os sinais morais. E me lembrei de uma coleção de exemplos que estão à nossa vista. Como nação no Brasil, nós estamos vivendo um sinal dos tempos, quando, apesar de todas as contradições ou de toda a oposição, a nação enfrenta um capítulo importante, que é o de revisar e superar a cultura da corrupção.
Isso é sinal dos tempos. Porque há 30 anos atrás, nós não concebíamos isso. Há 10 anos atrás, nós sabíamos que era endêmico, mas não queríamos enfrentar. Os vários escândalos, desde o escândalo dos anões do orçamento, nós sabíamos que era endêmico. Nós sabíamos, porque no fim das contas somos nós que fazemos essa nação. Há 300 anos atrás nós não discutíamos isso no Brasil e estamos enfrentando. Mas talvez esse seja um exemplo muito marcado. Semana passada eu vi um exemplo que me encantou. E me encantou tão profundamente que essa é a terceira vez que eu estou contando esse exemplo, porque à medida que eu fui vendo a reportagem, eu fui vendo que aquilo era um sinal dos tempos, e como eu estava com essa leitura de A Gênese bem fresca na mente, era um sinal muito claro. Uma coisa talvez muito simples, muito boba, que apareceu naquele programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Há sempre um espaço para narrativas de empreendimento. E aí apareceu a narrativa de uma moça, uma brasileira, coincidentemente, que havia estudado moda em Milão, na Itália. E na época em que ela estava fazendo o seu curso na Itália, ela teve a oportunidade de ir conhecer a África do Sul. E se encantou por aquele país que tem semelhanças com o Brasil, mas tem muita coisa que é diversa da nossa nação. E essa moça voltou à Itália e quando terminou o curso de moda em Milão, ela decidiu ir morar na África do Sul. E aí alguém já poderia perguntar assim, mas o que é que uma pessoa que está vivendo na Itália, em Milão, estudando moda, que é o centro do mundo, vai para a África do Sul? Como nós estamos muito mais para o paradigma antigo, que é esse paradigma anterior ao sinal dos tempos, essa é a pergunta. O que é que alguém que está em Milão sai e vai para Joanesburgo, na África do Sul, um lugar que ainda se recompõe do apartheid? E essa moça foi para abrir um empreendimento de moda. A primeira observação dela é que as indústrias e as empresas na África do Sul funcionam de forma muito diferente do Brasil. E não dava para colocar o modelo brasileiro, muito menos o modelo italiano que ela tinha visto de pequenas empresas, grandes negócios, cooperativas, que é muito comum na economia italiana. E ela teve a ideia, e ela dizia isso no vídeo, ela teve a ideia de abrir uma oficina de costura, para a qual ela requisitou mulheres que não sabiam costurar. E não só que não sabiam costurar, mas mulheres que estavam em asilos, em lares para refugiados, e mulheres que haviam sido vítimas de violência doméstica e sexual, que estavam sob os cuidados do Estado sul-africano. Então a ideia é sui generis e é uma ideia dos novos tempos. Porque primeiro começa requisitando quem não sabe costurar. E a gente já começa pensando que, se fosse eu ia atrás de quem soubesse fazer, evidentemente. Porque ainda nós estamos no paradigma antigo, nós não sintonizamos com esse paradigma novo que está nascendo dos tempos novos. E ainda mais mulheres que estão em situação de risco, em asilos, em lares para refugiados e em instituições de proteção à vulnerabilidade feminina. Com a ideia de que ensinaria essas mulheres a costurar, elas fariam as peças que essa moça estilista desenharia e essas mulheres ficariam nessa empresa até quando quisessem. Quando elas desejassem sair, ou para colocar o próprio negócio ou não, elas poderiam sair. As peças vendidas seriam divididas, no lucro, aliás, das peças vendidas, seria dividido para essa empresa, essa oficina de costura, para manter essa oficina e manter essas mulheres costureiras. E uma empresa feita inicialmente já para vender pela internet. E uma perspectiva de peças de roupas femininas com os tecidos característicos do folclore sul-africano e que só são usados basicamente nas cerimônias de casamento. Eu nem vou entrar no detalhe de analisar o colorido, as roupas, nem o fato de serem tecidos originalmente usados nas festas de casamento. É algo mal comparado como alguém pegar chita nordestina
e dar a condição de uma roupa de moda num outro contexto. E essa moça abriu essa empresa, que é um sucesso internacional nos dias de hoje, e que já estabeleceu vinculações com uma escola de moda em Joanesburgo e em outras cidades da África do Sul, já formou várias gerações de costureiras e a empresa, do ponto de vista gerencial e empresarial, é modelo para empresas semelhantes. Há várias coisas que os analistas de recursos humanos, da área de finanças, avaliam como empoderamento social, lucro compartilhado, que não é o nosso foco aqui. O nosso foco é a ideia, ensinar a quem não sabe, qualificar quem está no limite, na franja da sociedade, que por qualquer situação vai ser excluído dessa sociedade que ainda não pensa à luz da mensagem de Jesus. Então como diz Kardec, a humanidade que está numa ebulição profunda e nós estamos preocupados com os cataclismas, de onde eles virão. Ainda com a experiência de fugir e ficar com os nossos fardos de arroz, de feijão, esperando o dilúvio passar. Quando a perspectiva é exatamente outra. São histórias como essa que precisam ser divulgadas e ser multiplicadas. Do mesmo jeito, por exemplo, que é uma outra exemplificação do sinal dos tempos, a palavra que caminha para ser provavelmente a palavra do ano, se é que já não foi em 2017, eu não consegui conferir, no dicionário Oxford, que é um sinal dos tempos, que é o verbo compartilhar. Porque no paradigma antigo, o verbo é dividir. Então, e era até interessante dividir, né? Quem tem, divide com quem não tem. Mas a ideia de dividir é que ou divide quem tem muito, tipo Bill Gates, que o que dividir não vai fazer falta para ele, ou quando a gente divide, alguém fica com menos. No novo paradigma, o verbo é compartilhar. Porque quem tem, compartilha, continua tendo e o outro tem também. O que remonta às tradições iniciais do cristianismo da chamada partilha, convivência, vivência em comunidade. Então vejamos que dos exemplos macro de um empreendimento que hoje já é transnacional, como o que citamos da oficina de costura na África do Sul, há um verbete que está praticamente em todas as línguas. E em português é compartilhar. Nós estamos diante dos sinais dos tempos, porque os tempos novos são chegados e as predições de Jesus vêm sendo cumpridas. E nessa fase, digamos que é de afunilamento, essa fase final, nós precisamos sim, com certeza, nos mantermos junto à mensagem de Jesus, buscando, como disse o texto inicial, as respostas no alto. E Joana de Ângeles escreve um texto magistral chamado Jesus e Insegurança, que está no livro Jesus e Atualidade, no qual Joana não vai falar de insegurança, mas vai falar da segurança que nós construímos, nos imergindo, mergulhando na mensagem de Jesus. A segurança que nós construímos. E o destaque, evidentemente, é: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede em mim. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Essa é a mensagem de Jesus, que serve não apenas para a gente pensar na pluralidade dos mundos habitados, mas que serve para reforçar a nossa confiança na sua mensagem imorredora e consoladora, que não nos tem faltado. Então, para esses dias, amigos, de muita turbulência, que nos sacode a cada dia, os problemas surgem de onde nós menos esperamos e abalam as nossas convicções, porque, como diz Joana de Ângeles no texto citado, nós somos ainda muito frágeis. Frágeis fisicamente, frágeis emocionalmente, frágeis espiritualmente. Nós nos abalamos muito, nós sentimos. Às vezes sentimos fisicamente, somatizamos de fato. Quantas pessoas não somatizam as doenças
né, desse tempo em que estamos vivendo, a ansiedade entre elas. Mas precisamos voltar à mensagem de Jesus e confiar. Nesse sentido, encerramos sugerindo a todos a leitura dos últimos textos do livro A Gênese, sinal dos tempos, e os tempos são chegados. Muita paz a todos.